Ei, boa noite. Bom dia, Boa boa tarde. noite. Boa Tudo noite a bem? todos. Boa noite, Janaína. Boa noite aos convidados aí da plataforma do Fraternidade Espírita. Isso aí, mais uma vez estamos aqui juntos, a convite da fraternidade, para a gente falar sobre um tema muito bacana que nos foi dado, que é o homem de bem. É um questionamento que veio do Livro dos Espíritos. É um assunto muito legal que dá para a gente bater um bom papo aí. Mas para iniciar, vou pedir para o João começar aí com uma prece para que a gente seja bem intuído aí na noite de hoje, né? Ok. Então vamos todos que estão acompanhando aqui a nossa reunião, acalmar nosso coração, agradecer a Deus a oportunidade que temos de alcançar seus ensinamentos, a oportunidade que nos foi dada de estudar sobre sua palavra, sobre seus ensinamentos, sobre o comportamento que devemos buscar aqui na Terra, sobre as reflexões que precisamos fazer, e que todos esses ensinamentos sirvam sempre para nos fortalecer no dia a dia, sirvam para nos tornar pessoas cada vez melhores, mais próximas da palavra de Deus, mais coerentes com aquilo que nós professamos como fé, e que tenhamos força e perseverança para resistir às ciladas do mundo. Que Jesus esteja conosco nesta empreitada de hoje e para todos assim seja. Graças a Deus. Graças a Que Deus. linda prece. Já resumiu aí quase todo o nosso bate-papo aqui, João. É para introduzir mesmo, porque hoje assim, é um tema que é, ao mesmo tempo que é um tema bem direto, né? A gente vai observar e vai ser um tema bem direto ao ponto aqui, mas é um tema extremamente importante, Sim, fundamental para a gente aí na nossa encarnação. Né? isso mesmo. Então, a gente vai tratar da questão 918, né? Como eu falei, o homem de bem. Aqui eu trouxe algumas figuras aí, né? Do homem de bem para a gente. E aí, João? O que torna uma pessoa um homem do bem? O que você Aquela acha? sua primeira figura, ela é muito bacana. Se quiser voltar lá, ó, aqui temos pessoas de diversos tipos de religião, diversos tipos de filosofia de vida, de enxergar a vida. E é isso, o homem de bem, ele não tem rótulos, né? Não é um rótulo, não é um tipo, não é uma casta que está aqui na Terra. Né? Muito pelo contrário. Eu não sei se eu já posso introduzir aqui, mas Jesus, que está aí no símbolo, no meio, né, de tudo isso, ele foi questionado sobre tudo isso, né? Que seria esse homem de bem? O que seria preciso, né, para alcançar, né, essa conquista de nós mesmos? E ele foi muito bem direto. Depois a gente pode entrar, não vou entrar aqui agora, mas depois entrar, ele foi bem direto que não existe nenhum tipo de casta, não existe nenhum tipo de definição, nenhum tipo de rótulo. O homem de bem, ele é aquele que faz, aquele que utiliza os recursos que ganhou do céu em prol do seu próximo, em prol da sua melhoria e da melhoria da comunidade onde ele se encontra. Né? Por isso que eu achei muito feliz essa imagem que você colocou. Olha, eu perdi um tempinho para fazer essa imagem. Agora com a IA, né? Eu É. fui. Na verdade, tudo começou com ela, como que eu estava querendo que a gente desenvolvesse, né? Esse bate-papo. E é isso que você falou. Eu trouxe do catolicismo, né? Trouxe ali o Chico, tem Gandhi, tem São Francisco e tem Jesus no centro. Porque isso, o homem de bem, como bem você falou, não tem rótulo.
Ele não é um homem de bem só da religião X ou Y, não. O homem de bem é aquele que pode até nem ter religião, mas é um homem de bem. E como que é esse homem de bem? Vamos ver aqui? O que Kardec nos traz? A primeira parte ele fala: cumpre a lei de justiça e de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, ele já abre falando isso. Se o homem ele não tiver dentro de si esse crivo da justiça, do amor, da caridade, lembre, na sua maior pureza, não é aquela só de livros ou superficial. Aí sim ele vai estar sendo o verdadeiro homem de bem. E nada melhor do que um coração para resumir isso, né, João? E é um símbolo muito legal, que as crianças, a minha filha gosta muito de fazer isso, é o coração coletivo, né? Cada um coloca um pedacinho da mão e faz o coração e simboliza a união de nós todos, né? De todo mundo, né? É isso, é uma ideia de cooperação, né? Uma ideia de conquista coletiva, né? Coletiva, de união, né? União. E é interessante que ele frisa esse assim na sua pureza, né? Na maior pureza, porque não é uma obrigação, e sim por amor, né? E você vê assim, ó, no livro dos Médiuns, capítulo 20, você tem um capítulo lá específico falando da verdadeira superioridade, que a verdadeira superioridade ela está exatamente em ser bom e caridoso. No céu e inferno, a gente vê também o homem de bem será recompensado pela pureza de seus sentimentos. Na Gênese, a gente vê Jesus como modelo supremo da perfeição moral. Obras póstumas, a gente vê que o progresso moral se apoia no desenvolvimento da caridade. Na Bíblia, a gente encontra esse trecho em São Mateus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Coríntios, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas o maior delas é a caridade. São Mateus, bem-aventurados os humildes de espírito, trazendo a humildade. E São Lucas, perdoai e sereis perdoados. Ou seja, a gente viu um monte de obra que está aí exemplificando e mostrando para a gente como é esse homem de bem, né? O que ele cumpre com essa lei de justiça, de amor e de caridade. Se eu puder, já só complementar algumas, eu também busquei algumas passagens aqui, e se eu puder só complementar as passagens aqui, porque assim, é uma ideia muito importante a gente pensar o seguinte, quando a gente busca literatura espírita, só divagando um pouco sobre o tema, quando a gente busca literatura espírita, é muito comum a gente escutar que o remédio, inexoravelmente o remédio para as coisas, ela passa pelo amor. E aí, quando a gente fala de caridade, a gente está falando também do exercício do amor, né? Do amor-caridade, né? Que é uma, vamos colocar assim, uma coisa relacionada ao amor. E aí a gente pensa, né? Olha, o Espiritismo ele veio justamente para trazer essa ideia, né? Resgatar essa ideia do amor do Cristo, né? Mas não é uma coisa que o Espiritismo veio, e uma reflexão importante da gente fazer, não é exatamente uma inovação dentro do mundo religioso. Na verdade, é um resgate. Porque o amor já está em diversas passagens. Então, vamos buscar aqui, em Mateus, que você falou. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Né? Em Mateus também, quando deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda é o que faz a mão direita, que é justamente a gente fazer o amor sem esperar a recompensa, que é isso que nosso avô... Caridade, né? Que a gente saber que esse bem passa parte da gente mesmo, fazer o bem pelo bem. A ideia de ser bondoso e humano e benevolente está na parábola do bom samaritano.
gente falou no começo. Quem era o bom samaritano? Por que foi utilizado o bom samaritano? Não à toa. O bom samaritano era justamente considerado aquele povo que não seria recebido por Deus, para aquele povo que Jesus... É muito importante a gente entender para quem que Jesus estava falando, o contexto que ele estava falando, para a gente entender e tirar todas as lições da passagem. Bom samaritano não é à toa um samaritano. O samaritano foi utilizado porque era um grupo que não seria recebido por Deus. Ele falou, não, muito pelo contrário. Todos aqueles que passaram pela pessoa, que não atenderam aquela pessoa que estava querida, não fizeram a vontade de Deus. Quem fez foi justamente o samaritano que passou e acolheu. Né? A ideia e diversas outras, em Lucas, né? Quando fala que a gente tem que utilizar os nossos recursos que nós recebemos, né? Seja aí no campo da inteligência, da moral, da intelectualidade, né? Quando ela fala que aqui muito foi dado, muito será pedido, da gente, né, também utilizar nossos recursos para a humanidade, e tratar os outros como iguais. Ó. Em Marcos, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E aí, Jesus veio trazer justamente a ideia de que quem busca Deus, a gente tem que entender o contexto, e quem buscava Deus, sabe, uma posição, o mundo que Jesus encontrou, a pessoa deveria ser servida, as pessoas deveriam chegar até ela. E Jesus veio trazer justamente o contrário. Porque, na verdade, aquele que deve buscar a Deus deve ser o servo. Ele que deve servir primeiro. Né? Ser indulgente com as fraquezas alheias. Quando ele fala, tire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Está em João capítulo 8, versículo 7. E outros mais aqui. Eu não vou me alongar, mas tem diversas passagens em que Jesus deixa claro a sua mensagem de amor, a sua mensagem da construção do homem de bem. E essa mensagem que estava se perdendo na humanidade foi resgatada por Kardec. Né? É isso mesmo. Nesse próximo slide aqui, você pode ler para mim, João, por favor? Examine a consciência, se não violou a lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem possível. Examine a consciência. Se você não violou a lei de Deus, se você não fez mal a ninguém, e uma coisa importante, né? Que é a ausência do bem. A ausência do bem também é um problema, né? A gente, às vezes, é oportunizado a fazer o bem e a gente se omite. Isso é uma reflexão importante também. Tá normal aí, João, a apresentação? Tá só no slide. Tá só o slide, né? Mas agora tá só a gente. Estava melhor no slide. Vamos voltar lá para o slide, a gente. Muita tecnologia para a geração X. É muita tecnologia. Agora soltou o slide e a gente saiu, não é isso? Tem que chamar mais gerações para participar da live, a Z, a Y, a Milênio. Agora tá certo. Ai, meu Deus, é muita coisa. Vamos lá, gente. Tem fé em Deus e aceita que a vida terrena é apenas uma passagem. Como a gente começou, né, com aquele slide inicial, com a foto de tantos homens bons, né? Exemplo de vários homens bons. E todos ali professavam o quê? Que a vida terrena é apenas uma passagem. Todos eles. Então, assim, o homem do bem é aquele que, de fato, interioriza isso e acredita nisso. Porque ele constrói os seus tesouros aonde? Na terra? Não. Ele constrói os seus tesouros no céu. O que é construir os tesouros no céu? É exatamente caminhar rumo à evolução dessas características que você colocou aí, João, que está na Bíblia, que eu coloquei aí, que está nas nossas obras, né, basilares do Espiritismo, que é ser bom, ser humilde, ser caridoso,
e inúmeras outras. E é isso. Não tem segredo maior. É você viver sendo bom para os outros, sim, mas sendo bom para você mesmo, porque você está acreditando que aqui é uma passagem, é uma escola para todos nós, né? Pratica a caridade em pensamentos, palavras e ações. Respeita todos os direitos que a lei natural concede. Não é orgulhoso, nem egoísta, nem ambicioso. E é humilde. Como isso é difícil. É um desafio para todos nós, né? Então, ser um homem bom não é fácil. Todos nós precisamos acordar, passar o dia e, ao deitar, pensarmos se nós de fato fomos homens bons. Estamos sendo homens bons. Isso tudo é para a nossa própria reflexão, né? O que seria esse egoísta? O que é essa ambição que às vezes nos afasta, né? Da verdadeira bondade, da verdadeira plenitude, né? Perdoa as ofensas e retribui o mal com o bem. É reconhecido pelo bem que pratica, pela caridade que espalha e pela pureza da sua alma. Esse trecho, ele marcou muito, João, porque na hora que estava escrevendo isso, que está lá, né, nessa questão, eu acabei pensando numa figura muito próxima da gente, né, que traz muitas dessas características do homem do bem, né? Mas e para Kardec? O que seria, né, um verdadeiro espírita, que é o homem do bem? Ele ensina que o verdadeiro espírita reconhece pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Que nós todos temos as nossas sombras, né? Que temos que diariamente buscar, né? Uma atenção, não para elas. Eu acho que para o lado bom que a gente tem. Mas a gente não pode esquecer da sombra que tem, das más inclinações que habitam dentro da gente, né? E lembrando sempre Jesus como modelo, né? Como está ali no centro, um modelo de perfeição moral, é um guia para nós, né? Do homem de bem, um exemplo maior de humildade, de amor ao próximo, de todas essas características que o homem de bem carrega. A verdadeira superioridade do homem está em sua moralidade, em ser bom, caridoso e benevolente. Voltamos de novo para o livro dos médiuns, né? Como eu havia falado no início. Eu posso só fazer uma reflexão aqui nesse trecho? Olha só que interessante, né? Kardec ensina que o verdadeiro espírita, já tem uma coisa importante aqui, né? nessa primeira oração. Ensina que o verdadeiro espírita, a gente já para refletir, né? O que seria, qual a importância de ser o verdadeiro espírita, né? Por que essa importância de buscar isso, de ser o verdadeiro espírita? Não por uma questão de título, ou uma questão de casta, como a gente falou, né? O espiritismo, ele veio justamente contra esse tipo de coisa, né? Ele veio com foco na essência, né? E por quê? O espírita, vamos lá, vamos trazer o espírito. O que é o espírito? O espírito é aquele que se propõe, isso é importante para que todos que estejam nos ouvindo, algumas pessoas têm dúvida, né? Então, para a gente deixar todo mundo na mesma página aqui, para a gente entender. O espírita, o que é? É aquele que tem mediunidade? Não, falso. Porque a gente tem mediunidade em diversos locais. O espírita é aquele que é um ser bom? Falso também. Porque o espírita é um ser humano, com seus erros, com suas falhas, com seus problemas. Mas o espírita é aquele primeiro que busca, né, e abraçou o evangelho redivivo de Jesus. O que é esse evangelho redivivo? O evangelho redivivo
é a gente se afastar dessas coisas que não faziam um pouco de sentido, na verdade, não fazer o menor sentido que a gente estava buscando, quem é o melhor, qual é a melhor igreja, qual é o melhor local, qual é o melhor não sei o quê, se eu devo acender velas, se eu devo jogar flores, e buscar a essência da mensagem de Jesus. Ele deixou muito claro qual é a essência. Ele repetiu várias vezes: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Deu exemplo, falou em parábolas, falou com os doutores da lei, e a gente sempre gosta de afastar um pouquinho isso daí para buscar as coisas que são acessórias, né? Então, o verdadeiro espírito, qual é importante? A gente buscar essa essência. Então, ele ensina que o verdadeiro espírito é essa pessoa que busca essa essência, que busca o evangelho redivivo de Jesus. Ela não é uma pessoa 100% realizada, 100% já alcançou todas as suas questões aqui na Terra. Não. Uma pessoa que se esforça. Cada dia ela faz as suas reflexões, se reconhece, vê que fala: olha, hoje eu poderia ter sido melhor. Naquela situação que eu tive com a Janaína, eu podia ter feito uma coisa melhor. Tive a oportunidade de ajudar e não ajudei. Não que isso vá me trazer algum tipo de. Não deve, né? Trazer algum tipo de remorso, né? Não, mas a gente sabe que a gente está aqui nessa terra para melhorar, gente. A gente está aqui nessa terra para sair melhor do que quando chegou. Então, essas reflexões elas são necessárias. A gente sabe que na natureza não existe saltos, né? A gente vai galgando, a gente vai progredindo, centímetros a centímetros, e vai. Então, assim, a natureza ela segue o seu compasso, assim, ela vai seguindo, tranquilo. E a gente está dentro disso. A gente não vai sair daqui hoje, o João Paulo, cheio de problema que é, e amanhã ele vai virar um santo, vou virar um espírito superior que vai cuidar do Brasil. Não, eu tenho várias questões ainda que eu tenho que resolver dentro de mim. E cada conquista é um desafio diário, né, João? é um desafio diário. Tudo que eu consigo conquistar já é uma vitória. Olha, hoje eu reconheci que eu poderia ter sido melhor com a Janaína. Olha que maravilha. Eu já estou levando uma coisa diferente. O reconhecimento já é um passo, né? Já é um passo importante. Né? É interessante porque esse modelo de Jesus que é falado aí está na Bíblia, onde ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está lá, está escrito. A gente é que, às vezes, rodeia e olha uma brecha, vai por ali, mas está fácil ali. O exemplo é o modelo nós já temos, que é Jesus, né? O respeito que a gente tem que ter ao próximo, a questão do perdão, né? E é muito interessante que tem uma parte, que essa parte aí que a gente falou de reconhecer, né? É reconhecido pelo bem que pratica, né, João? Não se envaidece por saber que Deus dá, mas Deus também tira, né, João? Sim. Isso é importante a gente ter bem claro, assim. E o espírito, ele prova a sua evolução quando todos os atos da nossa vida corporal, eles estão voltados para quê? Para a prática do bem, para a prática de Deus, né? E que a gente compreende o verdadeiro significado dessa vida espiritual, né? Que é a nossa verdadeira vida mesmo, né? Que nós, espíritas, entendemos que aqui é um aprendizado, nós estamos aqui num aprendizado constante, como você colocou, muito bem colocado, driblando e superando as adversidades, né? Se eu puder só uma última colocação nessa parte aqui, que a gente está no mundo em que, né, a gente é bombardeado por informações, por vídeos, né, em vários locais, de várias origens. E tem uma coisa que às vezes eu escuto que me deixa um pouquinho preocupado em termos de entendimento, que é o seguinte: muitas vezes, por isso que é importante a gente trazer essas coisas assim, que às vezes, né, falar sobre o verdadeiro espírito, sobre essa necessidade da gente domar nossas más inclinações, da gente buscar a cada dia ser melhor, porque às vezes parece muito lógico, mas às vezes a humanidade cai numa retórica em que a gente não precisa ser bom. Eu já escutei isso em alguns locais, em que a gente não precisa ser bom, basta a gente acreditar em Deus, basta a gente
A bondade vem de Jesus, a bondade vem de Deus. Eu já escutei alguns caminhos desses aí, e esses caminhos são muito porque, assim, gente, não tem como a gente afastar, primeiro, a bondade de Deus. É o que Santo Agostinho falava, né? Deus é bom, Deus é justo. Se ele não fosse bom, justo, ele não seria Deus. Então, assim, esse negócio de querer nos afastar do bem, a gente tem que parar um pouco e refletir, né? Por que querem nos afastar do bem? Por que a gente não tem que melhorar? A gente tem que melhorar sim. Com certeza. Deus quer isso da gente. Jesus veio para cá para isso, para trazer esse lado da moral, esse lado do amor. Ele não veio à toa. Ele não veio para ser crucificado, para ficar pregado numa parede e só ficar sendo idolatrado nesse tipo de coisa. Não, ele veio para ser um modelo, ele veio para testar aqui para mesmo viver aqui na Terra, né, na pele, os seus ensinamentos, as suas coisas, provar que o amor é possível, o perdão é possível, mostrar o caminho do amor, o caminho da compaixão. Então, assim, é muito sério quando a gente começa a achar que a gente tem que se afastar do bem, e a gente tem que refletir. A gente tem que parar para pensar que quando a gente recebe esse tipo de mensagem, falar e falar assim, ó, será que faz sentido as pessoas pregarem, se isso se tornar bom, a pessoa pregar, que nós devemos não nos preocupar em nos melhorar a cada dia? Será que faz sentido aos olhos de Deus? Então, assim, a gente tem que buscar um pouco de coerência naquilo que a gente lê, naquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente acredita. Né? As coisas, elas têm uma certa conexão. Quando elas saem dessa conexão, elas já são outra coisa, já não faz parte daquilo. Né? É isso que... É a fé raciocinada, né? Que muito falado, né? Que a gente tem que ter, a gente tem que ao ler falsos profetas, falsas informações que chegam até a gente, né? E a gente pensar que quando a gente se afasta do bem, a gente se afasta da paz, do amor e da nossa verdadeira essência, né? E isso é um perigo mesmo. Por isso que, apesar de parecer simples, é extremamente importante, porque se a gente conseguir ser um pouquinho esses homens de bem aí que foram colocados, né? E todos eles eram taxativos em falar que eles estavam muito longe da perfeição. Imagina, estamos caminhando, estamos indo rumo à nossa evolução, né? O nosso crescimento, procurando ser pessoas melhores, né? E tá aí. É isso. É um grande desafio. Não é fácil. Não é fácil a gente... Vou pular uma aqui, gente. A gente pegar essas características do homem de bem. Eu busquei algumas aí. É fácil? Não, é dificílimo. É um trabalho hercúleo. É um trabalho diário. A gente se reconhecer, né? Que a gente precisa melhorar. Então, aqui trouxe umas pinceladas dessa característica do homem de bem, né? Que a gente deve procurar cotidianamente, né? Sempre na nossa vida. Desde pequeno até a velhice, em qualquer situação que a gente esteja, né? Quer falar de alguma dessas características aqui, João? Posso, olha, a gente está com 28 minutos, 29 minutos agora. Então tá já correndo. Mas tem muita reflexão para ser feita aí. Eu acho que fica aí. Um start assim, para que sirva de semente no coração das pessoas, mas assim, realmente essa ideia que você falou de autoconhecimento, resignação, fraternidade, perdão, perseverança, é isso, gente. Não é que a gente amanhã vai acordar com todas essas características. Não é isso. É o processo, é a caminhada. Como diz aquela música, que não é chegar no topo do cume lá e dizer que venceu, é saber que o processo te fortaleceu. Então, essa é a caminhada que vai fortalecendo a gente, vai tornando a gente cada vez melhor, cada vez mais próximo de Deus. Isso mesmo. Aí eu pulei um slide aqui, que assim, como eu tinha dado um spoiler ali no começo, trouxe figuras
que nós sabemos que foram, né, homens de bem aqui na Terra, mas eu trouxe uma figura mais próxima a mim do João, que eu considero que passou pela nossa vida e foi um verdadeiro homem de bem, né? Que, como a gente viu, que é aquele que pratica a lei divina, né, em todos os atos da sua vida e compreende esse mundo espiritual que está aqui entre nós, né? Nós fazemos parte dele, né? Ele faz parte de nós, é toda uma completude, né? E esse aqui, que figura aqui entre a gente, é o meu avô, Silvestre Sena Alves, um grande homem que eu carrego no meu coração e para a minha vida como um verdadeiro homem de bem, que ele soube, né, praticar a caridade, a justiça, e tinha essa pureza de alma que a gente vê nos homens de bem. Então, nós trouxemos ele como um exemplo que é possível a gente aqui, nós sermos um pouquinho desse homem de bem que é o modelo de Jesus aí para nós. Se eu puder falar um pouquinho dele, 2 minutos, vou ser breve. Vai lá. Não, porque tem muita coisa para falar, assim, realmente assim, e a gente não está trazendo essa foto, essa figura à toa, gratuitamente, ou de uma forma de idolatria, ou uma forma de forçada, não. É porque realmente, assim, e assim como ele, assim, eu tenho certeza que tem diversas pessoas boas por aí que são anônimas, né? Você colocou ali no começo as pessoas que são mais em evidência, né? E muitos conhecem, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, são pessoas que são reconhecidas pelo que praticaram, né? Irmã Dulce, a lista é grande. Mas quantas pessoas que não entram nessa terra e fazem a diferença na vida das pessoas, tentam ajudar, tentam construir, estão anônimas assim para o grande público, né? Então assim, a gente tem que agradecer muito a presença desses espíritos superiores aqui na Terra, essas pessoas que praticam o bem o tempo todo, pessoas que têm defeito, têm suas questões para melhorar, mas elas não se apoiam nisso. Elas se apoiam no amor de Deus, elas estão cada dia tentando ser melhor. E uma frase que meu avô deixou para mim, uma frase que eu sempre lembro, e eu vou repetir hoje aqui, que ele falou: qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você faça, tem repercussão no céu, seja ela para o bem ou seja ela para o mal. Isso daí é uma coisa muito séria. É ação e reação, né, João? E é verdade, né? Qualquer ato ou omissão nossa tem repercussão. E então, assim, o que a gente buscou? Eu e o João, nesses minutos aí, que a gente conversou sobre esse homem de bem, é que é possível nós sermos esse homem de bem. Como a gente trouxe aí uma pessoa tão próxima da gente, que foi o nosso avô. Quando a gente olha assim, fala, nossa, é um desafio muito grande. Mas a gente pode fazer diferença. É aquele homem que veio lá de Santana do Acaraú, né, João? Lá do interior do Ceará, e que Caixeiro viajante. Caixeiro viajante fez uma história linda e soube ser um homem de exemplo, um homem bom, que inspira a todos nós, meus filhos, que nem conheceram, ele deixou um legado bonito, da gente, né? Então, isso é que é importante. Deixa só, Jana, fazer um lembrete, rapidão. Porque você está lembrada, gente, que hoje a gente está gravando o vídeo e hoje é o dia que meu avô comemoraria aqui na Terra o aniversário de casamento com minha avó. Né? Exatamente no dia que a gente está gravando. A gente não combinou isso, né? Mas calhou de ser justamente esse dia. E era um casal, né? A gente botou a imagem do vovô, não teria problema nenhum se a gente botasse a imagem da vovó, que era um casal que realmente, assim, era um casal diferenciado, que a gente leva milhares de lições e tem um amor e um carinho muito grande. E a gente vê, né? Quando a gente vem para praticar as coisas de Deus, a gente vai, né, para a pátria espiritual, mas as lições ficam, né?
como isso é bonito, como isso é bacana. Ô, João, me lembrando que 19 de setembro foi aniversário dele, né? Então, é um aniversário, é um parabéns em dose dupla, né? Então, as nossas homenagens a esse grande homem do bem aí, que esteve entre nós e que trouxe tantos exemplos, né, de como nós aqui, que somos seus netos, e aqueles todos que conviviam com ele, que é possível nós sermos esse homem de bem. Eu tinha separado aqui um trechinho do livro de Maurício Mancini, né, que traz assim várias mensagens sobre bem e paz, mas eu acho que a gente pode encerrar com isso, não vai ser necessário. Acho que a gente está encerrando aí com uma chave de ouro, né? Pedindo a Deus, né, que nos abençoe no nosso caminhar, na nossa evolução diária, e que possamos sempre pensar nessa figura de Jesus como nosso modelo, fazer esse trabalho diário de autoconhecimento. Nós sabemos o caminho, só basta a gente querer seguir. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que agora estão escutando. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui conversando. A Casa Fraternidade proporciona esse momento para a gente. Então, que Deus abençoe a todos nós, que possamos sair um pouquinho mais esperançosos e renovados aí desses minutinhos aí de palestra. Obrigada, João, por sua participação, sempre abrilhantando aí e deixando nosso bate-papo ainda mais rico. Assim, Obrigado, desejo a todos. Obrigado, minha irmã, obrigado a todos. Uma boa noite, bom dia, né? Obrigada de coração. E fica, eu posso fazer um convite? Posso fazer um convite final? Sim. Assim, ó, o meu celular está um pouco lento, viu? Na hora que ele entrar, aqui. Então, aqui, ó. Vou fazer um convite para todos que chegaram até aqui, que assistam, né, os vídeos do Fraternidade Espírita. Tem diversos vídeos com diversos temas, são muito importantes para a gente conhecer um pouco mais da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né, das coisas entre o céu e a terra. E vou deixar um convite especial aqui para o dia 24 de outubro, lição 44, livro Sol nas Almas. Eu e Janaína estaremos de volta à plataforma é isso aí. Espírita, se Deus. Quem sabe a gente não inspira outras famílias aí para fazer esse bate-papo também, né? Lembrando que esse bate-papo, gente, começou em casa, quando a gente tinha nossas leituras ali do Evangelho no Lar, foi ali que foi crescendo em nosso coração, né, João? Essa vontade de aprender cada vez mais, né? E buscarmos nos melhorar como pessoas, né? É isso aí, fica o convite aí para vocês fazerem em casa também, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher. É sempre rico a gente querer aprender. A gente sempre cresce, né, com isso, tá bom? Então, desejamos a todos uma feliz noite, né? Para a gente é noite, né? Um beijo, pessoal. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.